Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, meu amigo, meu irmão em Cristo. Quero desejar a todos vocês um dia de domingo de muita bênção, que Deus vos conceda um dia de vitória. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, com os amigos nessa manhã. Essa palavra ela se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, a qual vai falar a respeito dos frutos do Espírito. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, nós sabemos que toda lei ela é deixada para ser cumprida, e toda quebra de uma lei ela traz consequência. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, a igreja na Galácia, ele fala a respeito dos frutos do Espírito na vida do ser humano, aqueles que são nascidos de Cristo. E contra tudo aquilo que é manifesto os frutos do Espírito, não há lei, não existe lei para isso, né? Então nós entendemos, irmãos, que quando nós temos os frutos do Espírito, nós somos livres. E essa liberdade em Cristo é que nos faz, irmãos, agora testemunharmos das grandezas de Deus. É essa liberdade que nós temos em Cristo que nos faz testemunhas de Cristo. Queridos, e refletindo nessa palavra nessa manhã, Deus ele falava fortemente ao meu coração de algo que constantemente, irmãos, eu creio que você tem percebido, que nós estamos vivendo tempos, irmãos, tão difíceis, tão trabalhosos, que as pessoas elas não têm mais paciência, que as pessoas não estão mais se suportando umas às outras, que as pessoas não estão mais exercendo o verdadeiro amor, as pessoas não têm mais domínio próprio, qualquer coisa é motivo para a pessoa perder o controle, qualquer coisa é motivo para a pessoa ficar nervosa, para a pessoa discutir. Então, queridos, nós vemos, irmãos, que infelizmente os dias do Senhor vai se aproximando e o inimigo ele tem lutado constantemente para aprisionar as pessoas nesse sistema, para aprisionar as pessoas no mundo, porque sabemos que nós vivemos em um mundo onde jaz o maligno e a única vitória que vence o mundo é a fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Mas nós vemos aqui, irmãos, algo que precisamos constantemente para ter uma vida vitoriosa. Os frutos do Espírito. A Bíblia vai dizer, irmãos, que na carne ninguém pode agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus quando nós vivemos a vida do Espírito. E quando nós vivemos a vida do Espírito, os frutos do Espírito constantemente, né, eles são manifestos na nossa vida, e são esses frutos que nós acabamos de ouvir. É a mansidão, é a benignidade, é a bondade, é o amor, é o domínio próprio. Essas coisas têm que estar na vida do cristão. E hoje nós vemos, irmãos, o contrário. Nós vemos crentes que perderam a paciência. Hoje nós vemos pessoas, irmãos, que elas são religiosas, pessoas que não são nascidas do Espírito, pessoas que vivem uma religiosidade vazia, porque nós não vemos os frutos do Espírito na vida dessas pessoas. E nós sabemos, irmãos, que todos os frutos eles precisam ser cultivados. Tudo que você quer que frutifique, que traga fruto, você tem que cultivar. E como que nós vamos cultivar agora os frutos do Espírito na nossa vida? Nós temos que viver uma vida em separação desse mundo. Nós temos que nos separar desse mundo para buscarmos a vontade de Deus. Quando nós buscamos agora fazer a vontade de Deus, o próprio Deus agora ele traz os frutos dele sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo vai fazer brotar. E quando nós começamos agora a compartilhar de uma vida verdadeiramente nascida em Cristo, nós amamos, nós somos pacientes, nós temos mansidão, nós temos a bondade, o amor no nosso coração, e nós compartilhamos essas coisas agora com o nosso próximo, porque é o nosso testemunho agora da verdade de Cristo que vai fazer com que essas pessoas também venham a se aproximar de Deus, que essas pessoas venham se entregar ao Senhor. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis, irmãos, que as pessoas, ao invés de estarem se entregando a Deus, elas
elas estão se distanciando. Eu tenho visto pessoas, irmãos, se desviando, pessoas saindo da presença de Deus, porque não suporta mais tanta opressão que tem vivido nesses últimos dias. Mas nós sabemos, irmãos, que é o cumprimento da palavra, que sobreviria tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque os homens, eles seriam amantes de si mesmos, eles amariam mais a si mesmo do que a Deus. Então, queridos, é por causa dessa falta de amor, irmãos, é por causa da falta dos frutos do Espírito, irmãos, que nós vivemos essa decadência moral nesses últimos dias, é que nós vivemos, irmãos, infelizmente, irmãos, né, essas trevas tão densas e tão profundas que nós estamos vendo constantemente, irmãos. Mas essa situação, ela pode ser mudada. Quando essa situação ela vai começar a mudar? Quando as pessoas verdadeiramente começarem a cumprir os propósitos de Deus. Mas não tem como cumprir o propósito de Deus vivendo tão somente a vida carnal, a vida material. Nós temos que agora cultivar os frutos para viver em espírito. A Bíblia diz que aquele que anda na carne, ele não pode agradar a Deus. Só agrada a Deus quem anda e vive a vida do Espírito. E quando nós vivemos a vida do Espírito, irmãos, nós nos tornamos testemunhas de Deus em meio ao mundo de trevas. E o nosso testemunho vai fazer com que outras pessoas se acheguem também a Deus. Então, querido, se porventura você não tem esses frutos não são manifestos na sua vida, busque cultivar esse fruto, busque a cada dia meditar, refletir na palavra de Deus, ore, fale com Deus, seja sincero, rasga o seu coração na presença de Deus, que Deus ele vai fazer brotar todos esses frutos, para que você seja testemunha dele em meio a esse mundo de trevas. Nós estamos vivendo, irmãos, em densas trevas, aleluia, mas queridos, nós temos que compreender, aleluia, que a igreja ela vence o mundo, e em meio às trevas resplandece a luz. Seja luz, manifeste a luz de Cristo e seja um instrumento de Deus em meio a esse mundo de trevas. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus ministre melhor essa palavra no seu coração. Orem pela minha vida, estou orando por vocês. Tenham todos um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus.